Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todos que estão conosco neste último dia de evento da Anpof. E temos a alegria de receber esse grande pensador brasileiro, Ailton Krenak, para falar sobre as questões prementes dos dias de hoje. E sua palestra tem como título Antropocênica. É muita felicidade minha estar aqui com o Krenak mais uma vez. Tivemos uma entrevista que saiu na Carta Capital. E agora ele vai nos brindar com essa conversa ampliada para toda a comunidade filosófica brasileira. Então, eu dou as boas-vindas para o nosso Ailton Krenak e avisando que antes passaremos um pequeno filme, a pedido do Krenak, e, a partir desse filme, ele fará suas considerações, que certamente estamos aqui muito disponíveis para escutá-las. É isso, gente. Antropocênica é uma série internacional de encontros transdisciplinares, uma jornada coletiva de resistência e criatividade. Antropocênica é essa constatação de que nós, os humanos, estamos pesando na nossa pegada sobre o corpo de Gaia, esse organismo maravilhoso que é a Terra. Nós chamamos, durante muito tempo, esse nosso lar comum de Terra, mas sempre de uma maneira muito assim superficial, como se a gente estivesse se referindo só a essa camada da superfície do planeta, esse solo agrícola, né? Ou, quem sabe, aqueles lugares onde está o minério, o petróleo, as coisas que nos dão qualidade de vida, que nos dão oportunidade de consumo e de habitar um lugar muito próspero, que é esse organismo de Gaia. A compreensão desse organismo ainda é muito residual. Algumas pessoas, dependendo da cultura de onde vêm, são capazes dessa cosmovisão que integra esse planeta azul maravilhoso no cosmos. Isso institui uma perspectiva de seres vivendo no planeta com alguma consciência da sua fragilidade, da nossa fragilidade e da fragilidade desse organismo Terra, onde nós habitamos. Os cientistas estão cada vez mais convencidos de que esse organismo é vivo. Então, é a ciência que afirma que nós estamos num organismo vivo, sensível e que tem humor. Um colega meu, Antônio Nobre, um cientista do clima, ele cunhou essa expressão que parece uma expressão poética. Gaia é um organismo vivo que se expressa em amor incondicional. É muito bom que a gente chegue no século XXI capazes de prospectar esse organismo vivo da Terra, de olhar como ele supre as nossas necessidades e como nós estamos reagindo a isso que se denomina antropoceno. Então, as mudanças climáticas, uma certa desordem mental que está nos afetando a todos, em todos os lugares do mundo, sugere que nós estamos passando por uma espécie de convulsão, não uma revolução. Revoluções nós sabemos o que é. Revoluções a gente viveu no século XIX, no século XX, mas agora no século XXI nós estamos experimentando uma convulsão. Que é quando os organismos vivos de Gaia se expressam em amor incondicional, mas também em eventos climáticos extremos, terremotos, tufão, maremoto. Quer dizer, a Terra está reclamando o pisar duro da humanidade. E alguns de nós convocam essa mesma humanidade a pisar suavemente na Terra. Lembrar que ela é viva, lembrar que é um organismo que tem humor, que tem inteligência e que pode nos dar a melhor experiência de estarmos vivos, compartilhando com outros seres, com os peixes dos nossos oceanos, com as florestas
estão castigadas em muitos lugares do mundo. Como nós vamos fazer essa virada, essa mudança de paradigma que nos possibilita estar no mundo de uma maneira encaixado nesse organismo vivo da Terra, também como organismos vivos? Eu digo que nós podemos ter uma experiência radical de estar vivo, que é consumir o que a Terra nos proporciona e, ao mesmo tempo, zelar para que ela continue resiliente, que ela continue autorregenerativa, acrescentando à nossa própria perspectiva de humanos o fato de que nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados de uma multidão de outros seres, de organismos vivos, de micro-organismos, inclusive de alguns que nós podemos ter medo deles, como o vírus, por exemplo. Nós tivemos uma pandemia que assolou a face da Terra. Todas as comunidades humanas do planeta tiveram um pouco de medo da passagem desse vírus. Mas nós precisamos integrar esse vírus à nossa, digamos, comunhão. Ele é do organismo da Terra. E ele pode ser um mensageiro desse novo tempo antropocênico, né? Um tempo em que nós somos convocados a pensar, a partir do local, numa perspectiva ampla do planeta inteiro, agindo com responsabilidade. Eu espero que no dia 7, às 10 horas da manhã, eu possa estar na mesa fazendo a minha participação online, daqui do Brasil, porque, mais uma vez, eu não vou estar presente entre vocês fisicamente. Eu quero agradecer imensamente o convite e a oportunidade de estar me comunicando com vocês. Ereré. Bom dia. Bom dia a todos, todas. Eu não sei se alguém vai me anteceder agora na fala ou se vai me recepcionar aí na atividade que está concluindo a reunião em que eu tenho o privilégio de estar me dirigindo a vocês nessa modalidade remoto e mediada por uma exibição de um vídeo, de uma gravação. Quero agradecer à professora Nádia, quero agradecer a todos que me acolheram e criaram essa situação extravagante para me ouvirem enquanto eu estou aqui fazendo um check-in no aeroporto de Vitória para atender um outro compromisso. Deem um sinal de se eu estou sendo ouvido, por favor. Ailton, aqui é Érico, tá? A gente está te ouvindo perfeitamente. Pode continuar. Tudo jóia? Obrigado, Érico. Esse mundo virtual, ele tem essa capacidade de ilusão, assim como ele também proporciona a produção de muita fake news, né, de muita mentira virtual, de muita manobra. Agora mesmo, ouvindo essa introdução do vídeo, que anuncia a minha conversa com os colegas lá em Lisboa, na realização desse primeiro encontro de uma série que vai se desenvolver, vai acontecer depois aqui no Brasil também, no Cabo Verde, e que inaugura uma conversa com pessoas de diferentes áreas do conhecimento, inclusive o professor Boaventura abriu o encontro lá em Lisboa e a gente teve a oportunidade de compartilhar uma mesa, onde cientistas, pesquisadores, estudiosos de diferentes áreas
especialmente da biologia, da botânica, mas também da física. Quer dizer, cientistas no sentido amplo da palavra, nesse tempo negacionista, estão se interessando por olhar as pegadas que nós, os humanos, andamos deixando por onde passamos, em todos os continentes. E essa observação deveria interessar também as ciências sociais no sentido geral. Às vezes eu fico sentindo ou me ressentindo de um olhar do campo da filosofia e também da antropologia para questões que são tão determinantes ao nosso destino como espécie no planeta Terra, que são negligenciados, às vezes até por uma espécie de condicionamento colonial. São duas áreas de conhecimento, a antropologia e a filosofia, que aqui na América do Sul pagam um tributo enorme aos europeus, a esse eurocentrismo que estabelece esse campo das ciências humanas, né, das ciências sociais, e que deixa muita gente A gente teve um pequeno problema técnico aqui com a Ailton. Esperar ele voltar, então. Teve algum problema na internet dele. Faz parte da modalidade online, né? Ter essas dificuldades. Fui invadido por uma chamada externa. Esse nosso encontro hoje de manhã está mesmo acidentado, ou acidental, incidental. O antropoceno, ele nos obriga a sair dessa visão localizada, regional, típica do século XX, e nos obriga a pensar que nós estamos vivendo uma distopia radical, em que a espécie do humano, para além das ideologias, para além das discussões que nós podemos ter sobre religião, sobre cultura, essa velha discussão sobre cultura e natureza, tudo isso que nos ocupou tanto tempo, ela nos distraiu para que o capitalismo avançasse a ponto de nós estarmos habitando agora o que alguns dos nossos colegas, observadores do clima, observadores das mudanças ambientais que têm acontecido no nosso planeta, chamam também de capitaloceno. Quer dizer, enquanto a gente cochilou, o capitalismo tomou conta do planeta e das nossas vidas. A tragédia política que alguns países vivem hoje, a ausência de governança, essa espécie de catástrofe do ponto de vista do pensamento que nos abala, nos transformando todos em presa fácil do fascismo, e dessa jogada neoliberal de comprar a vida das pessoas em qualquer latitude, ela se deve muito à falta de atenção que todos nós dedicamos à prioridade do que hoje nós chamamos de clima, mudança climática. Isso que nós chamamos de clima, mudança climática, os nossos irmãos dos Andes, os andinos, já observavam muito antes da chegada dos europeus aqui no continente, quando instituíram formas de relacionar-se com Pachamama, com a Mãe Terra, de uma maneira recíproca. Você só tira
do lugar onde você vive, o que você pode compartilhar e devolver. Devolver para o lugar onde você vive, devolver para a Terra. A Terra, como organismo vivo, ele exige que a gente estabeleça relações de reciprocidade. O bem viver, essa expressão que os brasileiros gostam de repetir e às vezes banalizam. A expressão quechua para sumac calçai. Sumac calçai no aimara ou no quechua, com a variação de dicção, quer dizer a experiência de reciprocidade de todas as espécies, de todos os seres vivos na biosfera do planeta Terra. Às vezes eu fico pensando que nós demoramos muito a despertar para esse descolamento do corpo dos humanos, dos corpos de outros seres não humanos. Eu gostaria muito de contribuir de alguma maneira para que os meus contemporâneos, as pessoas da minha idade, que passam pela minha experiência no século XXI, despertassem para a possibilidade de usar os instrumentos da antropologia, da etnografia, da filosofia, para entender melhor o que nós, os humanos, somos. Não quem somos, mas o que somos, a ponto de nos descolarmos tanto do organismo da Terra e aniquilar as outras espécies vivas, aquelas que estão presentes nas listas de espécies ameaçadas de extinção. Eu estou integrando um coletivo amplo que olha essa questão na América Latina e isso me permitiu integrar um colégio, digamos assim, de pessoas que participam de uma cátedra, que é a Cátedra Calas, voltada para estudar a América Latina e tentar compreender o fenômeno que envolve as nossas sociedades na América Latina, nos põe numa situação subalterna e dependente do centro capitalista do mundo, mesmo com toda a ampla riqueza de base cultural, ancestral, que esses povos da chamada América Latina ainda guardam e que se constitui numa potência imensa para compreender e atuar no mundo de uma maneira que ajuda a regenerar o organismo vivo de Gaia, regenerando também a nós, os humanos, nos dando condição de atuar no planeta como seres vivos também, experimentando aquilo que eu chamo de radicalmente vivo, que é diferente dessa situação que estamos passando agora no começo do século XX, onde experimentamos uma espécie de abismo cognitivo. Nós estamos sendo governados pelas corporações, nós estamos sendo devorados por gente medíocre e miserável que despreza a vida. E a pergunta é, que sujeitos políticos nós somos capazes de constituir para compartilhar a responsabilidade de governar o mundo? Ou nós vamos continuar aceitando essa condição voluntária, essa servidão voluntária, para homenagear o meu querido amigo Eduardo Viveiros de Castro, com essa observação de que nós temos uma disposição voluntária para servir ao abuso, né? Servir ao autoritarismo, a esse abuso que nós aqui no Brasil chegamos às raias do absurdo de assistir um governo matando, desprezando, enterrando descaradamente parte da nossa sociedade, como se nós já estivéssemos convertidos a essa necropolítica. O campo das ciências sociais está devendo uma crítica séria
ao que fizemos nos últimos 50 anos para chegarmos nesse pântano sociológico, né? Alguém disse que a tragédia que nós estamos sendo rachados às portas de uma guerra religiosa entre evangélicos fundamentalistas, neopentecostais e os católicos. Os católicos, como diz o Caetano Veloso, dessa América católica. De repente, nós vamos ter saudade dessa América católica, né? Porque agora nós temos essa aberração evangélica que funda templos parecidos com shopping e que sai por aí agredindo as pessoas, babando ódio em nome de Deus. E nós precisamos ser capazes de fazer uma crítica a isso, senão não se justifica reuniões anuais de filosofia, antropologia, ciências sociais. Os engenheiros estão a serviço do capital convertidos. Uma boa parte das ciências exatas se renderam a essa lógica neoliberal. Se as ciências sociais não derem uma chacoalhada, nós vamos marchar firme para essa espécie de distopia onde a técnica, a tecnologia governa o mundo, um mundo preferencialmente comandado por psicopatas. Eu escrevi um artigo que pode ser buscado por quem quiser se aproximar um pouco dessa hipótese que eu tenho levantado, de que nós precisamos reivindicar o sentido de que a vida é selvagem, nos aproximando dos outros organismos vivos do planeta e não reivindicando essa exclusividade do especismo humano que está constituindo uma espécie de humanidade sanitária, onde nós estamos nos separando definitivamente do corpo da Terra e nos tornando presa fácil dessa maquinação do mundo, como diz o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade. Essa espécie de devoração do mundo como se fosse o nosso destino. A Terra, chamada de Pachamama, de Mãe Terra e também de Gaia, ela tem a sua própria potência regenerante. Ela pode nos extinguir de uma hora para outra, sem nenhuma falta de nada, e continuar essa nave azul fazendo a viagem no maravilhoso cosmos. Algumas narrativas dos povos daqui, do continente americano, são capazes de contar essa história numa viagem cósmica, de canoas da transformação, de gente que já foi peixe antes de ser pessoas com essa pinta antropomorfa, de muitos outros seres que se transformam para continuar pertencendo ao organismo de Gaia. Uma percepção da vida como algo que nunca acaba. Na língua dos runicuinhos, Kaxinawá, essa ideia da vida sempre, ela tem uma expressão que é chuku chukuê, que é a vida sempre. Seria o sentido, escapando a qualquer colagem religiosa, o sentido de eternidade. A natureza, isso que nós chamamos de natureza, o organismo de Gaia, é cósmico. E é por isso é eterno. Chucu-chucuê. Essa é a comunicação que me possibilito hoje fazer com vocês, pedir desculpas pela situação extravagante de eu estar com uma viagem começando agora. Eu estou no aeroporto, as pessoas estão pegando o avião e eu vou pegar o meu daqui a pouco. Desculpa por ter me comunicado com vocês dessa maneira,
que os antigos diziam que é dar bom dia a cavalo. Quando eu era menino, eu escutava essa expressão. Ah, ele está dando bom dia a cavalo. É aquela pessoa, o cavaleiro que passa, dá bom dia, mas nem desce do cavalo. Então eu queria pedir desculpa a vocês por isso, porque eu sei que é uma falta de educação. Bom dia, um abraço grande a todos. Gratidão. Ereré. Muito obrigado, Ailton. Aqui é o Érico falando. Agradecemos muito a você e certamente tuas palavras vão ressoar na gente para a gente pensar juntos, tá bom? Obrigado e sigamos. Gratidão, Érico. Gratidão, queridos. Bom dia a Gratidão. todos. Então, gente, a gente agradece bastante e podemos fazer uma pequena pausa agora antes da próxima palestra. Obrigado, Krenak. Obrigado, gente. Valeu demais. Bom dia a todos.
Boa noite. Vamos para a nossa etapa finalíssima desse evento, que se encerra hoje em Goiânia. E teremos a honra e o prazer de recepcionar aqui hoje, remotamente, a professora Françoise Vergès. Para que talvez vocês a conheçam, para quem não a conhece ainda, ela já lançou aqui no Brasil, pela UBU, um feminismo decolonial e, em 2021, agora uma teoria feminista da violência. Ela recentemente fez o prefácio também do pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro, que está sendo reeditado. Ela é uma cientista política, historiadora, ativista e especialista em estudos pós-coloniais. Vergès cresceu na ilha da Reunião, morou na Argélia, no México, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Graduou-se em Ciências Políticas e Estudos Feministas na San Diego State University. PhD em Teoria Política pela Universidade da Califórnia, Berkeley, publicou sua tese Monstros e Revolucionários, o romance da família colonial e a mestiçagem, pela Duke University. Lecionou na Sussex University, na Goldsmith College, ambas na Inglaterra. De 2009 a 2012, presidiu o Comitê Nacional Francês de Preservação da Memória e da História da Escravidão. Entre 2014 e 2018, foi titular do programa Global South, no College de Estudos Mundiais da Fundação Maison des Sciences de l'Homme. Publicou diversos artigos sobre Frantz Fanon, Aimé Césaire, abolicionismo, psiquiatria colonial e pós-colonial, memória da escravidão, processos de criolização no Oceano Índico e novas formas de colonização e racialização. Trabalha regularmente com artistas, tendo sido coautora dos documentários Aimé Césaire, Em Face das Revoltas do Mundo, e Maryse Condé, Uma Voz Singular, ambos dirigidos por Jérôme Cécile Offray. E consultora curatorial da Documenta 11, 2002, e da Paris Triennale, 2012. Organizou as exposições O Escravo no Louvre, Uma Humanidade Invisível, no Museu do Louvre, em 2013, e, além disso, 10 Mulheres Poderosas, em 2013. E Haiti, Medo dos Opressores, Esperança dos Oprimidos, em 2014, ambas para o Memorial da Abolição da Escravidão em Nantes. Então, é um prazer, uma honra. A professora Françoise, o título da comunicação dela é Eu Posso Respirar. Seja bem-vinda, Françoise. Thank you very much, and thank you for a very generous introduction. And I'm sorry not to be with you, but we know it's now a little more difficult to travel. But I hope I will be in Brazil one day, and I will be able to visit you. So my talk is about breathing, and I can breathe, and I should be breathing. It's the way I work is usually it starts from a fact, something I read, and that I have to understand what happened, how to unpack it. And from there, I look at the interaction, intersection, and the link between that fact and what led to that fact. I look at it as I know it's an uneven field. It's not happening, the link are not necessarily direct. There are direct and indirect one. There is also sometimes a timeline between something that happened here and its consequence over there. But so it's really trying to unpack and to see how something is produced. My interest is also really about denaturalizing what capitalism, racial capitalism, naturalized. Oppression, exploitation, dispossession. Not just what is most visible, but also what can be, more slow or more invisible. So that's how, I work. I mean, what Rob Nixon calls slow violence, but also the, direct violence. All this connect at one point to make a world today, a planet, that is uninhabitable and irrespirable for billions of people, for the majority of people in the world. And thus, how are we going to work to make the world habitable again and respirable? So there will be two moments in my talk.
first about the question of breathing and unbreathing, and then after that, what is raised by that fact, that how we're going to clean, the world and clean the air. So the fact, to start with the fact that led me to this, thinking about breathing, was what I read from the World Health Organization in 2022. And I quote, almost all of the global population, which is 99%, are exposed to air pollution level that put them at an increased risk for disease, including heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease, cancer, and pneumonia. So I had to understand, what happened, what led to that. And then I read more about it, and I learned that between 6.7 and 9 million deaths per year are estimated to be caused by air pollution. So I wanted to understand from a decolonial, anti-racist point of view, anti-capitalist point of view, what such a sustained attack on breathing meant. And so when I learned that, this 9 million deaths per year could be attributed to both indoor and outdoor pollution, when I learned that air pollution kills more people each year than COVID-19, or as many people a year as smoking, and kill more people than any other cause, I had to look at climate disaster from the focal point of air pollution and breathing. So looking at climate disaster, not from only the question of industry, but from this very basic fact of breathing. I had to understand, what has been the impact, of course, of burning fossil fuel, of industry, wars, and I say industries, plural, could be, fast fashion as well as chemical industry, and the war and the militarization of the world on air. And I look at it, the racist and capitalist politics of unbreathing, and I saw it as reflecting with Ruth Wilson Gilmore, the Black feminist geographer, abolitionist geographer. She defined racism, and I quote, as a state-sanctioned and/or legal, extra-legal production and exploitation of group-differentiated vulnerability to premature death. And that notion of fabrication of vulnerability to premature death started, to make me even look back at certain things, look back at slave trade, slavery, and the economy from that point of view of fabrication of premature death. How, there is a toxic, deadly environment that is absolutely connected from the moment of slave trade and slavery to the capitalist accumulation. And of course, there is no alternative to unbreathing. If I don't breathe, if I cannot breathe, I die. But not just me as a human being. Oxygen breathing is necessary for the planet. I mean, what we call the lungs of the planet, the huge forests like the Amazon and others, but also for the plants, for the animal, for the rivers, for the ocean, for the fish, for the birds, for the butterfly. If there is no longer oxygen on the planet will go on, the Earth will be there. But it will be another kind of world without many, many things that we look around and think are part of the life, are part of what we call nature. It will be another kind of nature, but it will not be that one. So how even breathing the lungs, I mean, it's connect also land, sea, and water, the habitable world, planet in which we live. So from then, this, no alternative to breathing that I was looking at, how breathing has become a privilege across the world, across the planet, a privilege of class and race, and thus of gender. The global south cannot breathe. The respiratory nature of COVID-19 infection combined with severe structural inequalities affecting access to healthcare and vaccine further exacerbated the crisis of breath
that many live in. And we do know that whether in South America, in Brazil, but also in North America, in Europe, in Asia, it was the poor and Black and brown and indigenous minority which suffered the highest rate of mortality because of COVID-19. Not because it was not only because of the access to the virus, but no access to public health services, diabetes, more problem, overweight problem, a lot of things that combine to make the body more vulnerable to premature death. And that was for me, And the consequence of climate disaster, I wrote, contribute to the fabrication of an uninhabitable and irrespirable planet. Even, the mega fire that we saw in Australia, but also elsewhere, everywhere in the world, in Congo, in Brazil, and so last year, contributed to that unbreathing. And this, if you combine this with even other the consequence of the Russian capitalist production, the kind of flood or the hurricane, that also contribute to disease, to bringing disease. For instance, right now, there was a lot of cholera in Haiti and elsewhere. And therefore, again, the fabrication of a vulnerability to premature death. The economy of extraction and of extractive exhaustion of bodies and mind is compounded by the economy of suffocation. Exhaustion and suffocation are consistential with slavery, colonialism, and capitalism, which mine and continue to mine Black, indigenous, and brown body, lands, river, and ocean, until they had no life energy left. We do know that slavery was, for the slave trader and slave owners, for the state that were slave state. They saw Africa as an endless, limitless source of life force to extract, to deport, and to exploit until their premature death. They did it also with the mine. They could mine here, there is no more silver or gold or whatever, they will move on. The monoculture they impose of tobacco, of banana, of sugarcane, and other things that they needed was also to exhaust the soil and to take out of the soil what the soil needs to be replenished. So that it was really from very quickly, capital accumulation was connected with exhaustion and suffocation. And as you do know, when I talk about premature death, in most of the plantations, slave plantation, let's call it a life expectancy, even, that is not the right word, was very short, right? And there was a connection also with, in fact, the fact that the slave owner will bring endlessly new bodies from Africa to be exhausted. And that, the resistance and nonetheless of the survival, but we will talk about that later. But the politics of embracing, as I say, is unequal. It's not everyone who does not. And we saw it again, for COVID-19, which has not ended, but during the lockdown. What are the bodies which are protected, the protected body, and the unprotected body that are connected with the lives that matter and the lives that do not matter? Not only the access to public health services, but to also good hair, that hair that will not be polluted. But there was another fact also that, that also stopped me, that even before being born, children in the global south and in poor, indigenous, Black, and non-white neighborhood in the global north are more vulnerable to premature death, even before being born. Studies have found that air pollution linked to harm to children while they are still in the womb, and that their brain and lungs are affected. So for instance, whether, it's poor neighborhood, Black neighborhood,
and indigenous neighborhood of the United States, but also everywhere. So they are born, these children are born with reduced lung growth, and they the lung may never recover their full capacity. So as they are born with reduced lung that reduce their capacity to breathe normally or what they need, which of course lead to more disease, more probability or disease, more asthma, more, and all the studies have shown that this is respiratory disease. They are also born with less resistance to further respiratory disease. I mean, they are born with respiratory disease, but further respiratory disease and cardiovascular disease. So the premature death, the fabrication of premature death starts already in the womb. So the womb of the Black, brown, and indigenous woman was already affected. So there is a prenatal death that is fabricated. So it's not as you're born and the children will not have access to good health, good services, clean water, clean air. Already they are born with this, weakness of the lung. The afterlife of slavery and colonialism affect breathing. There is a link between the last word uttered by Eric Garner when put, the first one we heard about it, when put in a chokehold by a New York City police officer, and he said, "I can't breathe." The word that has since become the resounding slogan of Black Lives Matter movement. And to listen to this sentence, to this phrase, in relation to poor air quality caused by indoor and outdoor air pollution and its concomitant breathlessness. I can breathe, we cannot breathe. And of course, this is not a metaphor. It's really concretely. But breathing, not breathing, and breathing can be also connected with the climate, not just climate in the sense of nature, but political climate. When we say this, I cannot breathe, it's also about fascism, imperialism, and war. The war is relentless. Capitalism is war. Racism is war against, brown and indigenous life. This is no longer just, this is everywhere in China, in India, in countries of the global south. It is, in fact, it's the south and east that of the globe and the city that they have the highest level of air pollution. But so as in the country of the north, there is a lot of, how we're going to have more clean air, access to clean air, even though you will have a segregated politic of embracing in also the global north, right? But in the north now, with a lot of, greenwashing and green capitalism, there is this idea how we're going to externalize pollution and keep the north clean and breathable, more breathable. So my question then was, how do we turn the right to breathe into a struggle that is decolonial, feminist, queer, anti-racist, pro-indigenous, anti-capitalist, anti-imperialist, and internationalist? How the right to breathe could be a call for revolutionary action. And I turn now to the depoisoning practice. What would be a depoisoning? If the world is being poisoned by Russian capitalism, and as I say, by all the things that go with it, what would be depoisoning practices? So we have to look at the politic of the fabrication of unbreathing that lead to premature death through, all how they are connected, as I say, the interconnection between the arm industry, the cattle industry, the chemical industry, the clothes industry. How do we all this create effectively? And through that, what might involve depoisoning practices? And I ask, I read that question, what is taken for granted? Because it's lead also, a question of inequality. What is
quite often and very naturalized in the global north or in the west, taking for granted that you turn the tap and the water, there is running water, and you can even drink it. Electricity, while travel, open school and hospital with staff and medication, cheap fashion, all this that is, like naturalized is the exception rather than the rule. And what is this exception built on is an extraction, exploitation, and dispossession. The good life and the good health reserved for the few requires a transnational care extractivism, as Krista Vistovich has called it. Organized also so that women of the global south compensate for a crisis of care in the global north, care for children, the elderly, the labor of cleaning and cooking, and in the hospital and taking care, and sex work, while their own needs and those of their family are not respected and fulfilled. Million of lives, billion of lives are wasted, and their land and where they live for the comfort of the few. And it gets me also, it led me, as I say, I work by pulling thread, to this question of rubbish and waste, and cleaning. And then I thought about that expression, laying waste, to lay waste, which is, what are really, laying waste. And history, slavery and imperialism and capitalism and colonialism had laid waste to lands and people. That production, that capitalism is not the production of good, but of waste. Capitalism produces waste. And that waste produce also lead to unbreathing because it leads to pollution. And this story, so as I say, the slave trade through which capitalism, the accumulation of capital was built, not only destroyed the colonial, the natural and cultural world of indigenous people and of the continent colonized by European powers, it made humans disposable, it transformed their life into waste. The slave trade laid waste on the African continent, bringing filth, desolation, and death. The slave ship was a space of filth, faces, blood, and flesh, rotted by the shackle of slavery. And we do know that when a foul, stench drifted on the shore of a colony, people knew that a slave ship was coming into the dock. Race became a code for designing which people and landscape could be wasted. Today, racial capitalism continues to perpetuate a division between those who have access to clear air and water, to good hygiene, green parks, and well-serviced neighborhoods, and those without access to either healthy living in circumstance or adequate health care. The prior group experience circumstances that support this good health and so are granted a longer life expectancy, while the later group are condemned to bad health, susceptibility to disease, and premature death. Even though high-income countries collectively generate more than a third of the world waste, although they only account for 16% of the world population, and waste generated by Western imperialism or as a byproduct of the consumption of privileged people, privileged elite, end up being dumped on racialized people, either in impoverished neighborhood in the Northwest or in the country of the global South. Waste treatment is therefore closely aligned with racism against certain community, and dumping waste, whether it's chemical, e-waste, or other waste, generate effectively air pollution and contamination. And I want to give, for instance, an example here again, a concrete example. In Palestine, the Israeli settler who continue to drop garbage on Palestinian soil, street, and neighborhood implicitly understand the relationship between colonization, racism, and pollution.
With the blockade Israel imposed on Gaza since 2007, the state of Israel leaves untreated sewage to be dumped into the sea and restrict people access to water, people of Gaza. This produced also a visual culture of constructing image. Here, a dreamy vision of Mediterranean beaches where you can, enjoy the sea. It's clean, has a beautiful, visual culture. And there, overcrowding beaches and sand as sewage dump. A white Mediterranean versus a black Arab Mediterranean sea. So in the racial politics, geopolitics of cleanliness, dirtiness, racialized waste dumping makes clean home and public space brightly visible, while dirty neighborhoods are buried and forgotten under rubbish. The racist visual culture of clean dirty perpetuates the idea of a civilized clean white world versus an uncivilized dirty black, indigenous and brown planet. Another significant level, Another significant level of contamination that should not be forgotten is that caused by imperialism war and what the army leave behind in their wake. The country and body and nature wasted by war, invasion, and colonization. The environmental impact of wars begins long before they do and lingers long after. As the Conflict and Environment Observatory summarizes, military forces consume great quantity of resources, common metals and rare earth elements, water and hydrocarbon. Military vehicle, aircraft, vessel, building and infrastructure all require energy, and frequently this comes from low efficiency oil that lead to pollution. Military base and facility, whether on land or at sea, for testing or training are highly polluting, and in their environment, cancer and respiratory disease are common. And we do know, as I said, that they linger long after. We can, think, of course, on the ongoing detriment to health caused by Agent Orange in Vietnam and Cambodia. And the war ended in 1975. The deadly contamination of body and the environment by military activity is intimately tied to racial capitalism and its uneven effect on lifespan. And we do know that today in the south of Iraq, there is the highest level of leukemia and cancer among the population because of the pollution left by the US Army. But we could even go, perhaps even before with the nuclear test in the Pacific Island, and to this day, for instance, highest level of leukemia and cancer among people of the Pacific Island. And even in Africa, where you had nuclear tests in Algeria in the 1960s, to this day, highest rate of cancer in this place. But also it's not just what has been left, at that moment, it's also the vehicles that are left behind, the bombs that are being unexploded, all this that leak into the soil and leak into the water and penetrate also the body of animals and human, but also make bare land, because you cannot even, cultivate anything. So we can think of Syria, we can think of Iraq, we can think of Afghanistan, we can think of Bosnia, we can think, of course, of Ukraine today, but we can think still of Vietnam, as I say, Cambodia and Laos. So this will, when I say uninhabitable, irrespirable planet, if you combine the effect of imperialist war to agribusiness, to the cattle industry, to the fast fashion industry, to the chemical industry, and also to the repression by the state, the accumulation of tear gas, the accumulation of all this, of the contamination by the police and the army. It's really irrespirable world that is being, built, and premature death. Imagining and practicing strategy of depoisoning contribute to the struggle for the right to breathe
And depoisoning practices include indigenous struggle for the preservation of forests, or again, the privatization of rivers, Indian peasant fighting against the construction of dams that damage both the natural and cultural and human environment, of people around the world boycotting or protesting against the polluting industry of weapons, of fast fashion, of agribusiness, and on-demand e-commerce. E-commerce is a very, very polluting industry, very polluting. Making the right to breathe a revolutionary demand means dismantling the racist economy of exhaustion and suffocation. The revolutionary right to breathe means asserting this vital function, which is hindered by capitalism. If we can breathe, we can talk, we can shout, we can think, we can express in words our anger, sadness, joy, desire. If we can speak, we must be breathing, and so we must be living. Fighting for the right to breathe by striving to reduce air pollution is fighting for the right for a dignified life, for subjectivity, and for creativity. And now I would want to move to the second part of the talk, about this depoisoning practice and the question of cleaning, which has been for me a very important terrain of looking. And for those of you who read the book, the first, which was translated into Brazilian Portuguese, started by Who Cleaned the World. And from that, looking at that Black and brown indigenous women, I've always constituted historically the majority of people who clean the world, of women who clean the world. And that cleaning was not as, a certain white bourgeois feminism, just looking at what happened at home and the fact that is, the husband or companion doing as much laundry as a wife or companion, or taking care of the kid, or cooking, or taking out the garbage. No, it was the fact that no society, absolutely none, can function without the daily work of billion of Black, indigenous, and brown women, who every day go to clean the offices, the shops, the commercial mall, the school, the daycare center, the sports places, the yoga or meditation spaces, the university, the hospital, the bank, the insurance, everything that's through which we circulate every day and that make the world, functioning, whether we live in rich country or poor country. That space, the space that allow neoliberal capitalism to function, has to be clean every day. You cannot imagine a banker arriving in his office, and I say his because mostly it's our men, arriving in the office, and the office he cannot enter because all the paper or garbage are still there. And the fact that garbage, the way people throw garbage, the way we are educated to throw garbage, because someone who is invisible will pick up the garbage. How this it's absolutely led to that. When I say invisible, though, I have to be careful. I have to be very careful. They are not really invisible. We are not walking into a woman that is, for instance, in a corridor of a hotel is, cleaning. We see her, or we see them in airport or railway station or whatever. We see her, but we don't see what it means to see her. So that construction of a visibility that doesn't matter, that does not lead me to think twice about what I see. It's part of the naturalization, the process of naturalizing exploitation and structural racism. So how we will clean a world in which the layers of contamination, of pollution are being accumulated, through centuries of extraction, exploitation, and dispossession. Because this started centuries ago and have accumulated deep into the soil, deep into the sea, in the ocean, deep in the mountain, in the forest. How we will clean that? And how do we think, perhaps, of the irreparable?
How do we integrate that notion in our ideas, in our utopia, revolutionary utopia? When I say irreparable, it's to get away from the Western idea of repairing through technology, through techno-totalitarian ideas of cleaning the world. No, we have to think about what will be irreparable and living with some of the irreparable that may take a long time to repair. The soil that has been depleted by monoculture or by chemical industry will take a long time. And we have then to learn about depoisoning practices, what will be the plant that what will need to be cultivated to help the soil, what we will need to do to decontaminate rivers and sea and ocean, how we'll stop extraction, which is absolutely will create pollution and contamination. Extraction, colonization is absolutely necessary for capitalism. Capitalism need to colonize the deep sea now, or even the universe, or anywhere. It needs constantly to transform something into a commodity, in a place to exploit. So if we think about capitalism as a production of waste rather than of goods, and waste that contribute to the contamination and pollution, how do we think of a post-racist, post-patriarchal, post-capitalist, post-colonization form of cleaning? Because the world will still need to be clean. How we will clean? What will be an antithesis, decolonial practices or politics of cleaning that does not rest on the exploitation of Black women, Indigenous women, and brown women? A work that is, if we listen to them, and I was reading testimony, whether it's in Mozambique, in Brazil, in Italy, in France, or in Mexico, they are exhausted. Cleaning, the way cleaning is being done in the West is about exhaustion of the body that do the cleaning. Women, for instance, in Spain or in France, were telling me that they have, I don't know, they turn 50 or even are younger. They always had 2 or 3 surgery on their wrist or their knees because their articulation, it's heavy things. The chemical that they use is very bad for the health also. It's stress. It's a work of stress. It's an industry absolutely with an incredible sexual violence, a lot of sexual violence, a lot of precarity, a lot of incredible violence against the woman. And I do know that there is an organization also in Brazil of women who do domestic work and are confronted with the racism and exploitation of the family. So that how we will do, how we imagine, and how we go back to the way in which community have been cleaning also their neighborhood, even though the state or the city will not bring water, will not bring, picking up the garbage, we let things being dumped. To, again, as I say, create a visual culture of these people don't know how to clean and live in dirty places. So all this, make us think also of all the industry, like the oil industry or the electricity that create, contamination and pollution. And this is a question of how we will nonetheless, produce, clean the water so that we would have access to water, fight against the privatization of water and the privatization of air. How are we going to fight against the architecture, reconstruction of the world now with techno-totalitarianism, in which you're going to have enclave, city made for the wealthy, and when they will have, oxygen to breathe and parks to walk in, and their children will be born with good lungs, and the place that will be polluted. There is, of course, when I say that, it's not that nothing is happening. As I say, a lot of things is being done
to, by community and social movement and cultural movement in indigenous, so Black and brown community, again, that question of pollution. So there is something to be done. But for me, it was more that, more that how to transform that if we were starting by the act of breathing, because as I say, without breathing, there will be life, but not with human anyway, and not with animal and other things. So how do we will work this out? I have to say that I don't have a program. I'm not going to tell you, oh, this is the way we will clean the world in a post-racist, post-patriarchal, post-capitalist society. But I do think that this is extremely important to think about it. I look at a lot of institutions through that angle. For instance, when we talk about decolonize the university or decolonize the museum or decolonize other institutions, I always answer, we have to look at it as a total social world. So who is cleaning? Who is guarding the place? So it's not, for instance, decolonize the institution. For instance, the museum is not just like to transform what is on the wall and to transform the text. It's who is cleaning and how would this, because we cannot think about decolonization of the institution just by, transforming representation. It's really the structure deeply from the bottom to the top. So this question of making the world habitable and respirable for everyone is more and more, as I say, as I suggest, a very important and urgent question, because that air pollution is becoming, is more and more. I mean, the number that I gave at the beginning are increasing. So it's really a real question. And again, as I say, it's not a metaphor. It's so how do we rethink that? Because even when we, during the lockdown throughout the world, there was a lot of things about less air pollution because there were less cars around and less plane and everything. But then during that time, extraction continued. The oil industry continued. The extraction continued, and extraction is also contamination. So capitalism is war, and racial capitalism is war against life, because life, human life, plants, animals, a lot of the life around us need oxygen to live. Thank you. Alô. Bom, muito obrigada, Françoise. Um assunto muito importante que conecta com tudo que a gente viu durante essa semana. A necessidade de repensarmos os nossos compromissos a partir de uma crítica a essa lógica capitalista. Você talvez tenha visto, né? Tem um documentário muito conhecido chamado Oceano Plástico, né? Que mostra como já há manchas de plástico no oceano. Então, os peixes já não estão respirando. E a conexão que você faz também com George Floyd, né? Eu não posso respirar, e o quanto isso afetou durante a Covid as pessoas mais vulneráveis, né? A pandemia mostrou que o sul global era muito mais vulnerável à situação da Covid. E é importante ver como você mostrou muito bem, o capitalismo ele produz muito lixo e, ao mesmo tempo, produz também essas relações de trabalho extremamente desiguais que afetam, vulnerabilizam muito mais as mulheres, né? A gente não vê o quanto quem limpa o nosso lixo diário são as mulheres, e são mulheres racializadas, né? As imigrantes, né? As empregadas domésticas. E esse foi o tema do seu livro, Feminismo Decolonial, quando
As pessoas entram nos seus escritórios e estão ali, tudo limpinho, mas de madrugada alguém foi lá e limpou tudo, né? Tem uma população que limpa para a pessoa chegar e depois de noite sair, está tudo limpo para poder trabalhar. Agora, a pergunta que você faz, acho que a gente tem que pensar juntos, né? Quais são as ações possíveis? Como a gente pode agir, né, para limpar tudo isso e poder respirar, né? Como a gente pode pensar em novas formas de nos termos relações mais saudáveis, permitindo a todos e todas que respirem numa sociedade que cada vez mais nos impede de respirar por todas as consequências das guerras, as consequências do capitalismo, do lixo que o capitalismo produz. Essa é uma pergunta que a gente... E das desigualdades, né, na divisão de trabalho que afeta o sul global mais do que o norte global e as mulheres de maneira geral. Vamos aqui abrir para perguntas. Eu peço que quem for perguntar, pergunte ali naquele microfone. Suba, por favor, ao palco e fale ali, que vai estar sendo transmitido. A pergunta será traduzida também? Será, para ela. Tá. Thank you, Dr. Vergès. I was thinking about what you first said of your interest in unpacking how things evolve, how things are... No, I can't hear his question. You have to repeat it, or you have to speak better in the phone, in the microphone, because I cannot hear him. Oh, I'm sorry. Is this better? É melhor falar em português, então? Tá bom. Eu agradeço pela exposição, professora. Fiquei pensando no que a senhora falou a respeito do seu interesse em como que as coisas funcionam, né? E também sobre entender como é possível desnaturalizar o que o capitalismo, o que o racismo, o que o colonialismo naturaliza todos os dias, né, nos processos de perpetuação da vida. E a ecologia tem sido uma pauta bastante tomada pelo norte global. A ecologia tem sido um discurso vendido como uma salvação para o planeta, mas frequentemente, quando pautada pelo norte global, culpabiliza as populações do sul global pela crise climática, sendo que as potências mundiais são as principais emissoras e poluidoras. O que eu tenho pensado, quando a senhora fala sobre desnaturalizar os processos do capitalismo, é como que outras ontologias que tratam a natureza de uma maneira absolutamente oposta à forma como a modernidade criou o discurso capitalista a partir da colonização, que a colonização é o que permitiu a modernidade existir, como que essas ontologias que tratam a natureza de outra maneira possam nos mostrar ao sul global como fazer a denúncia do racismo, do colonialismo dentro do discurso ecológico, para que possamos ter uma verdadeira discussão sobre a crise climática e sobre o meio ambiente, sobre o planeta e a vida, mas sem cair na pauta que o norte faz da ecologia. Haveria um colonialismo ecológico em curso? Obrigado. Alô? A gente pode fazer as 3 perguntas, porque vai que tem uma conexão, né, que a gente também... Pode fazer em inglês para ela?
Oi, Françoise, muito obrigado e parabéns pela conferência. Você poderia falar um pouco mais sobre a relação entre animais e seres humanos no capitalismo atual? Por exemplo, nós deveríamos ou não sermos veganos? Obrigado. Muito obrigada, Françoise, pela belíssima conferência. E minha pergunta é que há muito lixo no planeta, mas há também muito lixo nas mentes de muitas pessoas. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma sugestão para limpar mentes. Obrigada. Well, thank you for this wonderful question. Okay, the first question about the global north and absolutely responsible for the current multiple crises, not just the climate crisis, but multiple crises, because of course it's also anger, wars, lack of work, despair, distress, suffering. And we know, for instance, that the flood, the incredible, terrible flood in Pakistan, are the consequence of the British colonial policy of land property in Pakistan that the elite, the Pakistanis elite, further, took on after independence. So there was an absolutely direct link with the catastrophe, the catastrophic flood in Pakistan with British colonialism, imperialism. This is when I say, how are we going to repair if we want, the world, clean and repair, as we live with this totally entangled temporalities of the past that have incredible consequence and that we have not repaired. We are repairing the past of slavery and colonialism that is still with us, the afterlife and slavery of colonialism. And then we have to repair the present because we see it as we are speaking, indigenous community being assaulted and any activists being assassinated and murdered, and the dumping continue, e-waste or ships or whatever, the dumping continue. And we have to already to think about the future because capitalism is building a futureless future, a future that we may not have. So we have to absolutely make the future open, the future possible. That we cannot follow the script that they impose. So we have really, and of course, as you were saying, the global north arrived again as salvation. This is a script of colonialism. This is a script of the civilizing nation. This is a script that the West know better, know about everything. That the West invented human rights, invented women's rights, invented art, invented everything. This is still there. So what do we have, what kind of thing we have to do? Effectively, you do have philosophy of the connection of the relation between human, animals, plants, what is called nature in the North, around the world. Even the idea of human rights, what is called human rights, was not born with the European Enlightenment. You had this tradition, if we call it this philosophical tradition, in Africa, Asia, and in the Americas. So we nonetheless confront a formidable enemy. When I say formidable, in the sense that it's an enemy that is relentless and has no hesitation to be cruel and brutal. And sometimes I wonder if many of us, we really, it's because I suppose it's difficult for us to acknowledge the fact that it will not hesitate to kill, and to kill slowly or to kill rapidly, brutally. And so what kind of ideas, we have to, what will be strong, what will mobilize us?
And I do think that, I mean, one of those things I may suggest, but there are many things. It's a question that was, you know, like a long seminar. That question that you raised, because it's very important. What kind of utopian thinking in the, you know, what kind of world do we want? And I say utopia because some years ago, you know, there was a lot of things in Europe, but also in the North America, you know, about utopia is just naivete. This, you know, this is the way it is, as you say. You know, this is natural. This is normal. This is the way it is. Capitalism as one, neoliberalism as one, all over the world. You know, that has been the choice. And for me, it was to reactivate utopia as the promise. Not the utopian community, not building, you know, like this in the Western tradition, the literature, but the utopia of the enslaved, the utopia of the colonized, the indigenous, to say, this is not natural, so we have to fight against it. The enslaved saying, you know, like, one day we will be free, despite all the crushing of insurrection, rebellion, you know, revolt they went on. So for me, it will be really to look at the monster in the face and not being petrified, to reactivate the idea of, you know, of utopian thinking, revolutionary utopia, to denaturalize. It's very important to denaturalize. It's not that easy because it's so much ingrained that the way the world is. That we have to say, no, it's a world that has been built by socially, you know, by social forces. So other social forces can change it. There is nothing natural around us, around the world we live in. And the blaming of the global south for the crisis, of course, we know. Okay, but one thing your question raised is also that the model of development, you know, what do we have to have access to? Yet there are two things. The Western model of development, which is lead to the destruction of the world, but also the fact that it's absolutely legitimate that people want to have access to certain, you know, comfortable, I mean, water, access to water, to electricity, to, you know. How we will resolve that question, because the only model that we have is the Western model, and any other model failed until now. How also we drop the idea of progress when progress mean, in fact, barbarism in the sense of, you know, fascism and other things. So I will say that we have to also, in the how to change, you know, what capitalism make normal and make natural, and how do what kind of ontology, is really to for me it's a lot of taking again, you know, the task of what we could call decolonial education, thinking art, but also exercising our imagination. And it's not that easy. It's not that easy. I mean, there are a lot of things, you know, the naturalization of oppression is also, this is the way it goes, you know, what better. And also capitalism is offering something at the same time. You know, we could not underestimate the attraction, the fascination for the big commercial mall, all the goods and things like that. So what kind of desire also, you know, what are the desires we present that, you know, could be also more attractive, and that people will want. And when I say imagination, it's just also because I work a lot, you know, sometimes in workshop with artists and activists of color, not only in Europe, but elsewhere also in the South, in the global South. And one of the things I say, okay, now we have to make an exercise in imagination. When I say that, it's very simple. Okay, we don't want the university as it is. What kind of university we want? What kind of post-museum we will invent? What will be daycare? What will be, I mean, really, what will be cleaning? But it will not be like that, because that's we know, but what it will be.
And that were the promise of a lot of theory of emancipation and liberation through history. But confronted with the compounding cruelty today of racial capitalism that bring the multiple crises, among them the climate crisis, we have to renew, we have to rework our imagination. So the ontology you're talking about for me is really also really exercise. I mean, a leap of imagination, a leap to really also again give us this idea of the world, because it cannot be just this is not the world we want. We want the end of this world, which does not mean the end of the world. So therefore, what is the world we want? But we have to start that we want the end of this world. And the end of this world will take, the abolition will take, a lot of struggle. But it does not mean that we have to wait for the end of this world, the world which has been constructed since 15th century by the West, but also what is the world that we imagine, and that is already created here and there, but effectively, as I say, we have in front of us an army, and fascism coming back in Europe and elsewhere in the world. So we have really, I would say, to organize and to think and to imagine. I'm not sure I will answer really to your question, but I'm trying. Okay, should we all go vegan? We could anyway. I don't know if we should all go vegan, but what we could is like to fight against agro-business and agro-extractivism and all the cattle industry. That would be already the start. I don't know if it's all vegan, because I'm always concerned, because who can afford to be vegan? It's also a question. And afford to be vegan is not just a term of buying the good food, but in terms also having access to, from the beginning, to good health, that allow you. So it's not just what you eat; it's also all the surroundings that make you give you a life that is decent and a good life. But certainly the relation to animals and to plants and to river and water has to change. And that the way also we see, more Western thinking is very much land-based, and the construction of nation state, borders and borders and borders and borders to be enforced and to be militarized. And in some philosophy in what is called Pacific, but people prefer to call it the Grand Ocean, but you find it also in some part of the among people in the Indian Ocean, is of a continuum between land and sea. There is no rupture. So it's perhaps also to rethink the world we live in. So for example, in the Pacific or in Madagascar, there is this idea that we are all, that the land doesn't stop at the shore, but it continues, and rivers, lake, land, ocean are always linked. And as we know, water constitutes, the bigger mass of the planet. So I will say it's also, again, rather than just, okay, we should go vegan, but rethink also where we live and how we live in. And the fact that absolutely against fighting agribusiness and fighting, the cattle industry, which is bad for the animal and bad for people. But it does not mean perhaps that we should, stop, because I don't know what will be the relation also to eating the flesh of animal. Because you have had, before agribusiness and, the cattle industry, a relation also to the flesh of animal in indigenous culture or African culture or Asian culture. And perhaps in that, there will be also perhaps a solution that is not exclusively, strictly vegan, but connect also to flesh, to the question of flesh, and in different way. We know, population that
hunted animals and asked the animal and went and on, and then you don't kill 60 animals, but you can kill just the animal you need to feed yourself. So in that way, perhaps also looking at indigenous and non-European relation to animal and to hunting and to eating the flesh of animals, that could also give an approach that will be multiple and not just, there is just like go vegan or go vegetarian. And because when you talk, I mean, in Europe or elsewhere, poor people, the access to meat is part of, also what is forbidden to them, what has been forbidden to them because it's too expensive, or what is given to them is the bad, is the bad meat. So what I suggest is like to approach that question of relation to animal from all these different point of view. But current capitalism anyway is capitalism is cruelty really, but deeply. I mean, when I say cruelty, it's not just a word, it's not a metaphor, it's deeply cruel. And the relation to animals and to eating, I mean, the meat industry is not about giving meat and giving calorie to people or whatever people will need by eating, meat sometime, but it's producing waste. So animals also are treated as waste. They are wasted. So, and the last, so much garbage, but also in the mind. Yeah, sure, but. That's part of the question. I mean, decolonization is, of course, a decolonization of myself, of my mind, decolonization of the mind, and Ngugi wa Thiong'o said, or, of course, of all the pedagogy, decolonial pedagogy. Yes, of course, we have to work on the way in which racial capitalism fabricates desire, or what Fanon said in Black Skin, White Mask, or Black people want to be white or to imitate the white. Yes, we have to, we have to work the decolonization of the mind, the decolonization of our desire is very important. How to do that? It will be, again, through education, offering other desire, Europe invented whiteness and made whiteness desirable, and made the bourgeois life the most, satisfying, satisfactory life. And effectively, we have, it constructed, the wealthy elite and the access to everything, and the poor who have access to nothing. So, of course, you want to have access to it, presented as, this is the way you live. This is a kind of apartment we should be living. This is a kind of goods you should have to have a good life. And all this has to be rethought. What do we want? What do we need? What is to live well? What is it? But to live well is really also where we want to live well. What kind of city, what kind of housing will we want, And this, the model, the Western model has been so hegemonic that cities which are built today are built on, on the same, and even worse, what the new cities which are invented in, for instance, in the Gulf state, which have the means to build a new city, are absolutely terrifying city of surveillance, deep surveillance, and where everything will be delivered at your door, and everything you want, but this will rest on essentially on enslavement. You cannot have that good life without extraction and enslavement. So yes, it's very important, the decolonization. It's not, it's a long process, as Fanon said, and a historical process, and we are still doing it. We are still, there is a renewal of this discussion of decolonization, decolonial, even though it has been again captured by neoliberalism. But because neoliberalism capture everything they can, even I Can Breathe could be, on T-shirts sold by, being done by women in Bangladesh and sold on, on e-commerce. But that is, it's for us, for us who are interested in
decolonization, to constantly reanalyze the world with the content and being very close to the struggle by those who are the most dispossessed. You know, the remark by Black feminists that when Black women would be free, and we can have indigenous women will be free, or the women will be free. I really strongly believe in that. So for me, it's starting from very concrete things again, you know, looking at what's happening around and exercising our mind to see that again, that the world is not natural, is created by forces and forces of domination and exploitation, and that has not been always, and that there are always been resistance again about that. Always there is a huge amount, huge libraries of resistance, whether it's poetry, songs, struggle, revolt, insurrection, revolution. There is not a day, even in our, like today, and tomorrow and yesterday, where somewhere in the world people are not rising and fighting back. In Iran today, you know, the women. So that part of the decolonization, that there is an aspiration, a deep aspiration for a freedom which is not the liberal freedom, and for a life that is not the life that racial capitalism offers. So we have to listen to this and work from this desire. Obrigada. Vamos para a última rodada de perguntas e a gente vai precisar, então, concluir. A professora também, Vergès, precisa sair e a gente tem outras ações. Obrigada, Françoise, pela sua instigante forma de reflexão, né? Até que ponto você poderia pensar com a gente sobre as tecnologias digitais? Seriam elas aqui mais um mecanismo de colonização sofisticada, cada vez mais rápida, do capitalismo? Ou, por outro lado, elas são uma força fundamental, um mecanismo de denúncia, por exemplo, das tribos, de desastres ambientais, de violências com as tribos. Como é que a gente lida com esse impasse entre dominação, talvez a colonização mesmo, de forma sofisticada, por um lado, e, por outro, um mecanismo forte que pode auxiliar as minorias? Qual a sua posição sobre isso? Obrigada. Okay. Bom, mais alguma? Senão a gente, então, conclui com essa pergunta. Obrigada. Okay, thank you for this. What you raise is exactly every progress that techno-capitalism bring is a double-edged sword, as we say. And effectively, it's regime, government will use, you know, digital technology to oppress and or to censor, right? I mean, suddenly, as soon as you have an insurrection, you know, you have no access suddenly to social networks. They close it down, internet, because effectively things could come out. So this is really, I will say more, for instance, the digital technology, you're right? Is a law enables to fight against. But there is a part of it which is connected with surveillance, increased surveillance, digital, you know, facial recognition and all these other things, and also what, you know, the way to listen to phone that Israel has, the state of Israel has perfected through the Pegasus, and you can listen, you know, to journalists or activists phone. That's what we have to fight against.
every time there was, there had been an invention, yes, capitalism has used it, and the state, not just capitalism, state, because states are very complicit with capitalism. Without the complicity of the state, there will be, state do not refrain or restrain capitalism. On the contrary, give it, all the laws that allow them to expand. So yes, we have to fight. We have to fight against any form of censorship and also the crushing and of voices that denounce, that make oppression visible. Because this is what state and capitalism fear, to be unmasked. Every time there is something that is unmasked, it answers back either by effectively repression, killing, strictly killing or imprisoning or censoring, or also by transforming that into a commodity. So it's a constant struggle. We see repression, but we have to understand that for them is a constant daily concern how to crush dissent, how to crush revolt. They are very afraid of ideas. They are very afraid of anything that come and that pierce, the curtain of lies. They multiply lies, they multiply fake news, they multiply everything, because it's very important for them. Otherwise, we saw it in the United States, and I know that, of course, this is also happening in Brazil. All the fake news and all how white men suddenly have become victims of feminism, victim of, trans, queer, gay, lesbian people. They transform because effectively. Their power is really being attacked. It's not a total fantasy on their part. They are effectively under attack because their system is a system of death. And so, of course, we react. And technology, I will say, all the development when technology is in the hand of the state or in the hand of corporation is dangerous. It cannot be. There is no way it's going to be, nice and sweet for us, for those who want another world. But how we use them, but also perhaps at one point it will be stronger. I don't know. But you saw also, for instance, in Iran, some people hack the TV, the state TV, the governmental TV, and hack it. So there is a possibility, but for now. It's mostly in their hand, in the hand of state and corporation, which, as you do know, are fantastically wealthy. The guy who invented all this social network, I don't want to say their name, but because everyone knows them. So yeah, there is also the wealth. It's not just the technology, it's also the wealth and the fact that this technology are possible because of extraction. So we have also, all of us have a smartphone, but we know also that smartphones are possible because of the cobalt and things like that, either in Bolivia or in Congo. So this technology is also not just the consequence of it, by, as you were saying, at the same time it colonized, but also it's made possible because of extraction, which is dispossession and contamination and pollution, all through Nigeria or in a lot of African states which have a lot of this, what is needed for all this technology, or in some part of South America, it's part of that. So that technology, we have also to think what made it possible, what made that technology possible. And so even though we speak the Zoom and the possibility of that is, so we have, that is also what enable even our conversation is that. So how are we going to fight against what I mean is like the colonization is not just about the colonization of the mind right now,
But that is also based on colonization, on colonial economy of extraction, dispossession, exhaustion, and suffocation. It's, of course, sometimes we say, oh my God, where do we start? I mean, if there are so many things to fight, but we do. I mean, we are fighting, and the conversation we have, it's part of that. It makes us think. It was, it's part. It's going to be, if you want really my opinion, I think it's going to be a long and difficult struggle, because the danger, the threat are compounding and are increasing. But it's also stimulating, because it forces us to think and to imagine. We have absolutely to think what's happening and how, all this intrication and interconnection, and then to imagine where we will throw the little stone that's going to, stop that machine and that other machine. And to rebuild global solidarity and internationalism. And to know that that we know that, the result of the election in Brazil will be very important for the rest of the world, the way for instance, the election of the fascist woman in Italy has importance also for the rest of the world. So it's, for me, that also to constantly revitalize solidarity across the globe. But it's always difficult to answer to this very stimulating question, and not to feel that, oh my God, I'm forgetting half of the things, but I try to answer as best as I can. Muito obrigada, Françoise. Foi prazer. Eu acho que a gente certamente aproveitou muito a sua fala. Vamos ficar aqui refletindo. Muito obrigada. Até a próxima. Então, agora a gente vai para a continuação e finalização do evento. Eu gostaria de chamar o meu colega Eduardo. Vai passar para a apresentação do Prêmio Anpof. Bom, olá pessoas, bom dia. Meu nome é Eduardo Vicentini. Estou na condição da diretoria atual, da Suzana. E é uma satisfação, primeiro, ver vocês todos aqui. Eu sei que ontem, né, o pessoal estava na farra, aí muitos de vocês, justamente, né? Queria estar lá também. E é muito bom, então, ver que vocês ficaram até os últimos momentos do nosso evento. É uma satisfação estar aqui com a Beatriz Sorrentino. Essa sessão agora ela tem por objetivo apresentar os resultados do Prêmio Filósofas, do Prêmio Anpof, depois a apresentação da nova diretoria para o próximo biênio e depois o encerramento com a Suzana do evento.
E eu já passo, então, a palavra para a Beatriz, para que ela faça a divulgação, então, do Prêmio Filósofas da rede. Esse aqui está funcionando? Acho que sim, né? Olá, bom dia. Eu sou Beatriz Sorrentino, sou professora da UFMT e faço parte da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas. E, em nome da comissão organizadora, então, do Prêmio Filósofas, composta por Silvana Ramos, da USP, Luísa Buarque, da PUC do Rio de Janeiro, e, bom, eu. E, em nome da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas, eu tenho o prazer e a grande honra de anunciar o resultado do Prêmio Filósofas da edição de 2022. Antes de mais nada, eu queria dizer que o Prêmio Filósofas, nessa edição, homenageia as mulheres que, durante esses anos da pandemia, da Covid-19, sofreram com a sobrecarga do trabalho e do cuidado. Muitas mulheres, inclusive na filosofia, né, foram afastadas da nossa área por conta da sobrecarga, então, a todas a nossa homenagem. Deixando agora, passando para a premiação, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, presencialmente, anunciando o resultado do prêmio, e feliz que a gente possa transmitir online também, para quem não pôde ver o encontro. Eu preciso fazer alguns agradecimentos, antes da gente passar aos anúncios, né? Nós tivemos avaliadores e avaliadoras que contribuíram muitíssimo para o nosso prêmio. Sem essas pessoas, seria impossível que o prêmio acontecesse, porque a organização realmente é algo que dá muito trabalho, mas quem carrega o piano mesmo, sabemos, são avaliadores e avaliadoras, então, nosso grande obrigado. Queria agradecer também à editora Cotter, que publicou os livros que resultaram do prêmio da edição de 2020 e vai publicar também os livros das premiadas da edição 2022. Eu agradeço à Anpof pela parceria no prêmio, pelo espaço que tem cedido para a gente também fazer a divulgação, tanto nas suas redes sociais, quanto agora, né, como estamos aqui. Aos programas de pós-graduação que selecionaram e enviaram os trabalhos, a gente também agradece, e, claro, às pesquisadoras que aceitaram participar da seleção. Como vocês devem saber, os trabalhos da primeira edição do prêmio resultaram em livros que foram publicados pela editora Cota, eles já estão disponíveis. Na categoria mestrado, foi o trabalho O Debate sobre o Gênio do Iluminismo Francês, o caso de Diderot, e de Camila Cristina Babiuk, mestre pela UFPR, e de doutorado Amor pelo Avesso, de Afrodite a Medusa, Estética da Existência entre Antigos e Contemporâneos, da Cassiana Lopes Stefan, doutora pela UFPR. Esses livros estão, então, disponíveis pela editora Cota e, inclusive, estão ali fora na banquinha, vocês podem olhar e ver os exemplares, se vocês quiserem. A Cota também, nas suas interações com a organização do prêmio, tem compartilhado o seu interesse particular na publicação de trabalhos filosóficos, que eu menciono aqui, já que estamos entre filósofos e pode ser do interesse de vocês. Então, a gente recebeu, felizmente, 51 trabalhos, 33 dissertações e 18 teses. Eu lembro para vocês que, embora a gente vá anunciar os trabalhos premiados hoje, o real interesse do prêmio, né, o objetivo, é dar visibilidade ao trabalho das pesquisadoras desenvolvidas nas pós-graduações do país e chamar a atenção para essas pesquisas, né? As mulheres são minoria na nossa área e há uma grande evasão de mulheres ao longo da carreira. Então, é muito importante que a gente mostre esses trabalhos de excelência sendo produzidos pelas mulheres na filosofia. Cada programa, desde a primeira edição, se mobilizou para selecionar os trabalhos que representaram os programas, e, segundo relatos, isso tem feito com que a qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelas pesquisadoras ganhe notoriedade nos seus próprios PPGs. Nessa edição de 2022, inclusive, a comissão organizadora recebeu e-mails dos avaliadores expondo a grande dificuldade em selecionar os trabalhos, devido à sua alta qualidade. Então, isso nos traz bastante alegria e nos leva a crer que esse objetivo da visibilização dos trabalhos está sendo alcançado.
A gente vai seguir, inclusive, no canal de YouTube da rede, celebrando e divulgando os trabalhos indicados, tá? Não só os premiados. Pois vamos continuar com a série do Prêmio Filósofas, que é a série de vídeos em que as pesquisadoras falam um pouco sobre o trabalho e explicam a sua relevância filosófica num videozinho bem curtinho. Inclusive, a coordenação dessa atividade, dessa vez, vai passar para a Cassiana Steffen, a premiada do doutorado da edição 2020. Então, sem mais delongas, passemos ao anúncio, né? Agora eu vou passar, então, para a menção honrosa do mestrado. Tivemos 2 trabalhos selecionados. Antes de anunciar, eu quero só dizer que a gente recebeu pareceres muito elogiosos dos trabalhos, então vou compartilhar trechinhos com vocês ao longo do anúncio. A professora Maria Cristina Teobaldo, da UFMT, disse desse trabalho que a autora enfrenta brilhantemente os desafios de investigar a filosofia grega antiga na companhia de Melisso de Samos, filósofo ainda pouco explorado entre os pesquisadores brasileiros. O estudo da metafísica do autor é conduzido por refinado exame do estado da arte da literatura crítica, inclusive dos conceitos ser infinito, que culminaram no posicionamento original da autora frente aos comentadores e principalmente quanto ao reconhecimento e valorização da contribuição de Melisso de Samos na tradição filosófica ocidental. O nome desse trabalho, então, Os matizes ontológicos do conceito de infinito, Apeiron, de Melisso de Samos, de Viviane Veloso Pereira Rodegueri, trabalho desenvolvido na UFRRJ, com orientação do professor Ademar Almeida. Então, essa é a nossa primeira menção honrosa. Ainda na categoria de mestrado, outra menção honrosa, e desse trabalho foi dito que o trabalho articula de maneira louvável a pesquisa histórica e análise conceitual filosófica, partindo de uma exegese que culmina em uma problemática que extravasa seu escopo, aquela acerca do limite da linguagem conceitual. De modo semelhante, a autora trabalha de maneira muito equilibrada a terminologia filosófica em linguagem acessível, que desenvolve, não deixando de apresentar seus questionamentos diante da temática que explora, mas também ensaiando respostas próprias, disse a professora Juliele Sivers, da UFAL. E o trabalho em questão é Entre Mistérios e Filosofia, o sentido da presença dos rituais coribânicos nos diálogos de Platão, de Cleópatra Stefani Melisinas Citron. Ela desenvolveu o trabalho na UFPR, com a orientação de Bernardo Guadalupe dos Santos Lins Brandão. Então, na categoria mestrado, passamos para o trabalho premiado. A professora Maria Cecília Almeida, da UNB, nos disse que a dissertação procura resgatar o sentido essencialmente filosófico de Beauvoir, a partir de sua própria obra. Segundo o que observa a autora do estudo, ao utilizar o método estrutural genético, é possível recuperar a compleição pura dos escritos beauvoirianos, sem se deixar levar pelo procedimento androcêntrico de estabelecer uma dependência estrutural de seu pensamento ao de outros filósofos do seu tempo. Ao propor a leitura de Beauvoir a partir somente de Beauvoir, sem recursos heteróclitos, é possível fugir do que o trabalho chama de lógica do englobamento, segundo o qual a obra da mulher é sempre percebida e significada a partir da criação masculina. Mais do que isso, esse deslocamento procedimental permitirá, segundo a autora, relocar o problema de sua filosofia, mas desta feita em outros termos, isto é, propor como questão o que, na maioria das leituras, aparece como dado. Ainda sobre esse trabalho, o professor Roberto Bolzani, da USP, disse: a dissertação recusa esses pressupostos já mencionados pela professora Cecília, se debruça com profundidade sobre os textos da filósofa, recuperando sua influência desde a juventude, mostrando como a pensadora
as mobiliza em seu pensamento para a elaboração de conceitos fundamentais. Destaca, sobretudo, a ideia de que Beauvoir recupera, à sua maneira, a tese clássica de que a filosofia, como defendiam os antigos, sempre se mantém um modo de vida. Esse trabalho se chama Um Retorno a Simone de Beauvoir, estudo do drama da coexistência à luz da gênese e estrutura da filosofia beauvoiriana, de Josiana Barbosa Andrade, trabalho desenvolvido na UFPEL, com orientação de Luiz Eduardo Xavier Rubira e com orientação da professora Tana Maria de Souza. Então, passamos agora para a próxima categoria, que é a categoria de doutorado. Eu vou apresentar as menções honrosas, começando por um trabalho que recebeu o seguinte parecer. O trabalho é bastante ousado, não apenas na sua pretensão de apresentar uma interpretação alternativa da dialética aristotélica, mas na utilização de um conjunto amplo de textos do Stagirita, além dos tópicos, e de menção a comentadores brasileiros e estrangeiros, no esforço de dar suporte a essa interpretação. É bem escrito, bem argumentado e trata de tema notadamente difícil. Esse foi um comentário do professor Edgar Lira, da PUC, do Rio de Janeiro. O nome do trabalho é Dialética e Verdade em Aristóteles, de Christiane Sinvelisk, talvez esteja mal pronunciado, do PPG-Fil da UNB, com orientação do professor Guy Hamlin. Gente, alguns nomes eu vou pronunciar de maneira um pouco, possivelmente, equivocada. Então, passemos agora para a segunda menção honrosa do doutorado. O parecer da professora Sara Silveira, da UFMT, disse que nos pareceu bastante audacioso, corajoso, que a autora do presente trabalho não endossa a posição de Arendt, mas procura compreendê-la a partir de outro viés interpretativo, indo contra a tradição aludida. Enquanto esta era fundada especialmente na obra A Condição Humana, a autora propõe reconstruir a problemática que conduziu Arendt à separação entre social e político a partir de um conjunto de textos da autora, traduzidos no Brasil por estudos judaicos. E também a partir da reconstrução da história vivida por Arendt enquanto judia. Para tal, a biografia da autora, sua epistolografia e textos menores entram como essenciais para compreender obras maiores. A autora expõe que não é o gregocentrismo que explica a posição de Arendt, mas sua situação enquanto judia refugiada. O título do trabalho é A Distinção entre o Social e o Político em Hannah Arendt, à luz da questão judaica, de Nádia Junqueira Ribeiro, trabalho desenvolvido na Unicamp, sob a orientação da professora Yara Fatesh. Até a gente pede que, se as premiadas estiverem aqui presentes, que fiquem no palco aqui conosco, por favor. Então, ainda mais com essa cena aí. Não podemos perder essa cena. Mais alguém está aqui, talvez? Por favor. Ok, agora passemos então para o prêmio, tá? Do doutorado. Opa. Então, o prêmio do doutorado, sobre ele tivemos os seguintes pareceres. Um do professor André Leclerc, da UNB, que disse: a autora trata dos principais argumentos contra as posições de Locke,
e defende uma versão da teoria de Locke sobre a identidade pessoal que responde às objeções da circularidade, da violação, do princípio da transitividade da identidade e da exigência. Isso não é pouca coisa. Além disso, ela procura mostrar como essa versão da teoria de Locke pode ainda interessar os filósofos contemporâneos e as filósofas contemporâneas, trabalhando sobre essas questões, resgatando o que há de melhor na teoria de um grande filósofo clássico, o que constitui, a meu ver, a melhor maneira de abordar textos historicamente importantes. Ainda sobre esse trabalho, o professor Giovanni Rolla, da UFBA, disse: a tese se propõe a oferecer uma contribuição para debates contemporâneos que transcendem a interpretação de autores clássicos e até a própria concepção usual de filosofia como análise conceitual. Com sua interpretação, a autora pretende oferecer os meios para que esse se torne um estudo de caso nas ciências cognitivas, que versam sobre identidade pessoal e memória. O título do trabalho é A Leitura Epistêmica da Teoria da Identidade Pessoal de John Locke e sua relação com a memória, no capítulo 27 do livro 2 do Ensaio sobre o Entendimento Humano, de Suzy Kowalczyk dos Santos, trabalho desenvolvido na UFSM, com orientação do professor César Schirmer dos Santos. Nós agradecemos muito a presença de todas e todos que estiveram aqui para assistir à premiação e a presença das premiadas do Prêmio Filósofas. Talvez pudessem se apresentar, cada uma delas. E a instituição e o trabalho. Bom dia, eu me chamo Viviane Veloso Ferreira Rodegueri, eu fiz mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no município de Seropédica, e agora estou fazendo doutorado também em filosofia antiga, continuo estudando os filósofos eleatas, mas agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigada. Bom dia. Me chamo Nádia Junqueira Ribeiro, concluí o doutorado na Unicamp esse ano, sob a orientação da professora Yara Prateschi. Vida longa à rede brasileira e ao Prêmio Filósofas. Bom dia, me chamo Josiana Barbosa Andrade, estudo na Universidade Federal de Pelotas. Ingressei no doutorado, continuo estudando o pensamento de Simone de Beauvoir. Bom, o resultado vai estar no site, então, da rede e da Anpof, e, lamentavelmente, todas não puderam estar aqui, mas certamente serão informadas em breve do resultado. Muito bem, então vamos para o Prêmio Anpof. Primeiro eu queria agradecer a ideia da Cláudia Maria Rocha Oliveira, da FAGE, que faz parte da nossa diretoria, que teve a genial ideia de montar a comissão de avaliação do Prêmio Anpof, buscando avaliadores e avaliadoras, pesquisadores e pesquisadoras de todos os PPGs filiados, o que me deu, e também para a Cláudia, uma dor de cabeça imensa, mas nós quase conseguimos 50 dos PPGs representados na nossa comissão de avaliação. Então, agradeço em primeiro lugar à comissão. Eu vou poupar de ler todos os 64 nomes, mas eles vão estar no site da Anpof, devidamente anunciados. E agradecer imensamente esse trabalho cooperativo da Comissão de Avaliação da edição 2022. E é com imensa alegria que a gente divulga os resultados, então, do Prêmio Anpof de tese e dissertações. Nas teses, nós recebemos 18 teses. A menção honrosa vai para Matheus Tonani Marques Pereira, da UFMG, com o trabalho As Inspirações Estoicas na Filosofia da Natureza e do Conhecimento, de Margaret Cavendish, orientadora Lívia Mara Guimarães. A tese vencedora do Prêmio Anpof dessa edição, Evelyn Fernandes Erickson, da UFRN,
Revision in Logic, Beyond Abductivism, orientador Daniel Durante Pereira Alves. As dissertações, nós recebemos 34. Menção honrosa, Natália de Oliveira, UFABC, mestrado profissional, Corpos injuriados na escola, Problematizações para o ensino de filosofia, orientador Alexander Freitas, co-orientadora Marília Melo Pisani. Ainda na menção honrosa, na dissertação, Pedro Casalotti Farrá, UFABC, Método e Metafísica na Gênese da Filosofia Crítica de Immanuel Kant, orientador Fernando Costa Matos, co-orientador Bruno Nadai. E a dissertação vencedora, Roberta da Cunha Rodrigues, UFRN, Feminismo e Capitalismo, um rompimento necessário, orientadora Maria Cristina Longo Cardoso Dias. Eu me lembro que quando a gente terminou a comissão de avaliação dos resultados, eu ainda mandei, né, no grupo do WhatsApp da diretoria a seguinte mensagem: eu acho que a nossa comunidade vai gostar muito do resultado, né, da tese e dissertação vencedora, porque, se vocês observam, tem a feliz combinação de mulheres e Nordeste, aliás, a combinação que vai nos tirar do buraco. Muito obrigado. Bom, agora vamos fazer a apresentação da chapa. Ah, elas estão aqui? Eu não sabia. Então vamos lá. Não, ela não está aqui, eu sou orientadora. Opa! Então, por favor. Não, gente, é uma imensa alegria receber essa notícia de que a dissertação escolhida ao Prêmio Anpof foi a dissertação da Roberta da Cunha, minha orientanda, com esse trabalho maravilhoso, né? Feminismo anticapitalista, um rompimento necessário. A dissertação da Roberta é fruto de um trabalho, obviamente de um esforço, um trabalho dela e também de um trabalho coletivo do nosso grupo de estudos e extensão, da UFRN. Agora, enfim, não sou mais docente da UFRN, fui redistribuída para a UFES, mas aqui a gente tem outras pessoas do grupo, né? A Márcia, a Itaiara também, que colaborou muito no grupo. Eu estou muito, muito feliz mesmo, porque as teses, digamos assim, dessa dissertação são teses que realmente a gente acredita, né? O que a gente acredita, o que a gente sonha junto, o que a gente lê junto. E ela, enfim, se materializou aí nesse trabalho, né? E também falar um pouco da Roberta. A Roberta passou por momentos muito difíceis ao longo da pandemia. Agradecer também à banca, Carolina Araújo e Silvana Ramos, que estiveram na banca, fizeram contribuições incríveis. E dizer que a Roberta, ela passou por muitas dificuldades ao longo da pandemia, perdeu o pai, a mãe ficou, enfim, com depressão, ela teve que pensar em questões de sustento da casa e falou, meu refúgio era os estudos, né? Então, para minha sorte, assim, como orientadora. Uma pena ela não estar aqui. A Roberta, ela está fazendo agora a graduação em letras. Eu acho que ela tem um futuro brilhante na filosofia, vou tentar trazê-la de volta. Mas ela fica, Cris, tiram filosofia e põem filosofia, né? Tiram filosofia do ensino médio, põem filosofia. Eu preciso de um lugar seguro, de algum tipo de sustento, né? Então, vamos ver se esse prêmio faz a Roberta continuar aí no doutorado. E é isso, muito, muito obrigada. Muito obrigada ao grupo, a Márcia, que está aqui, a Itaiara também, que participou muito, a Roberta, que não está, mas que vai receber essa notícia maravilhosa. E também lamento que o programa esqueceu de encaminhar a dissertação dela para o Prêmio Filósofas. Mas é isso aí.
Rapidamente, né, muito obrigado pela menção honrosa e agradeço aos meus orientadores, né, do mestrado e especialmente ao UFABC, uma das universidades símbolos do que a gente espera que o Brasil volte a ser, né? Então, é isso. Muito obrigado. Então tá. Bom, então agora a apresentação da diretoria do próximo biênio. Esse texto foi redigido colaborativamente, então, pelos membros da chapa, e diz o seguinte: é apenas a segunda vez que a presidência da Anpof é ocupada por um programa do Nordeste. A ausência de pessoas do Nordeste e Norte na direção da Anpof demonstra que a democratização dos espaços de poder da filosofia ainda precisa ganhar corpo. É a primeira vez que mulheres pardas e negras compõem a diretoria da Anpof. É a primeira vez que a diretoria terá 9 estados e as 5 regiões da federação. A diversidade dessa composição não pode depender das eventuais disputas de chapa. É preciso, mais do que nunca, fortalecer as instituições por meio de regras que passem a contemplar estatutariamente a diversidade do Brasil, tanto de região, raça e gênero. Diversidade que está presente de modo radical na nossa diretoria, que acaba de ser eleita. O desafio que se apresenta ao Brasil não é apenas de recuperar as instituições, o que se faz, aliás, produzindo a história delas, mas é também de fortalecer a presença da multiplicidade que somos. Esse desafio será levado a cabo pela presente diretoria eleita da Anpof, na forma de um compromisso irrestrito com a escuta da área. Afinal, nada pode ser feito sem que os programas possam ser consultados, sem que estejamos presentes e, preferencialmente, de modo presencial, em cada programa. Seremos primeiro ouvidos. Com efeito, a escuta não é neutra, ela indica um caminho. O nosso caminho é de aprofundamento de questões prementes do mundo contemporâneo, como, por exemplo, as questões do antropoceno, gênero e raça, mas sem descuidar da tradição da história da filosofia, que também formou a filosofia no Brasil. A nossa escuta é um indicativo de que o pluralismo não deve ser visto numa perspectiva abstrata, mas como uma tarefa que só ganha sentido quando efetivamente contemplamos as diferenças de nosso imenso Brasil. Agradecemos a todas, todes e todos os votos em nossa chapa e temos noção do desafio que nos espera, mas temos igualmente convicção de que estamos dando os primeiros passos. Essa chapa ela é formada, então, pelas pessoas que eu vou nomear e chamar ao palco agora. Nem todos estão aqui, alguns já foram, né, para suas cidades de origem. Conselho Fiscal, professor Castor, Bartolomé Ruiz, Unicinos. Conselho Fiscal, Esther Maria Dreyer Reuser, Unioeste. Conselho Fiscal, Thaís Silva Pereira, Cefet, Rio de Janeiro, PPFN. Diretoria Editorial, Adriana Delbó Lopes, Federal de Goiás. Diretoria de Comunicação, Georgia Cristina Amitrano, Uberlândia. Tesouraria Adjunta, Francisca Galileia Pereira da Silva, Federal do Ceará. Tesouraria Geral, Judicael Castelo Branco, Prof. Filo, Tocantins. Secretaria Adjunta, Tessa Moura Lacerda, USP. Secretaria Geral, Eduardo Vicentim de Medeiros, UFSM. E a nosso presidente, Érico Andrade Marques de Oliveira, Federal de Pernambuco. A quem eu passo a palavra para saudação a vocês. Vem pra cá.
Então, gente, é muita alegria estar aqui com vocês. Eu acho que o Eduardo fez uma fala que eu já achei que até emocionado, né? O Nordeste vai tirar a gente desse buraco, mas certamente o que a nossa chapa representa é a perspectiva de uma filosofia radical, plural e que tem um compromisso irrestrito com a avaliação, com as questões próprias de nossa área, mas também com a importância que essas questões como o racismo, o antropoceno e gênero têm ganho corpo no nosso, inclusive nossos programas, nas nossas políticas, e nada vai ser feito sem um profundo acordo e diálogo, e a gente espera contar com cada um de vocês aqui presente, porque nós somos fortes, sobretudo quando estamos juntos. Valeu, gente. Pelo nosso protocolo, agora a Suzana encerra o evento. Bom, antes de encerrar, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a Samarone, a Nádia Junqueira e a Giovana Poser, que ficaram aí no backstage esse período todo, trabalhando incansavelmente. Queria agradecer também muitíssimo ao empenho do Adriano, que foi assim fundamental para o sucesso desse evento, também da Cássia. Acho que a gente teve um momento que vai ficar para essa gestão, um Anpof que teve creche. E não foi qualquer creche, foi uma creche com atividades educacionais, teve a presença do Walter Cohen, foi uma creche assim, muito bacana, as fotos acho que estão sendo publicizadas. A gente teve um evento que favoreceu bastante, ou tentou favorecer ao máximo a presença de pós-graduandos, tentando ao máximo diminuir os custos, eu acho que isso também fica. E vai ser aí uma ótima gestão, porque eu sei que vocês são maravilhosos. Eu tenho desejo do fundo do coração, todo o sucesso e o empenho, e eu acho que vai ser em Recife, não é, Érico? Então, boa sorte, voltem bem para casa e vamos aí continuar esse período que nos resta até o dia 30, lutando para a democracia permanecer nesse país e não ser ameaçada. Bom, eu esqueci uma coisa, agora eu estou olhando a Juliele. Gente, Juliele, maravilhosa, Aguinaldo, foram companheiros nesse período todo. Toda a nossa diretoria se empenhou muito. Esse trabalho não teria existido sem o esforço colaborativo de todos. Eu agradeço muito. Aguinaldo, tesoureiro fantástico. Juliele, maravilhosa. A Cláudia já teve que ir, do Conselho Fiscal. César Candioto também. Mas a gente deixa aqui Érico, deixa Jorge, deixa Eduardo e Tessa, que vão continuar nosso trabalho. Beijo grande. A Anpof é uma associação que reúne 54 programas de pós-graduação em filosofia no Brasil, reconhecidos pela CAPES. Destes programas, 54 oferecem cursos de mestrado, sendo um mestrado profissional e um mestrado profissional em rede. 31 programas oferecem cursos de doutorado. Somos 14 programas na região sul, 22 na região sudeste, 4 no centro-oeste, 12 no nordeste e 2 no norte. A Anpof reúne 72 grupos de trabalho, que contemplam e expressam a diversidade dos campos de trabalho e estudo de nossa área. Desde 1984, promovemos bianualmente encontros nacionais para reunir os nossos GTs e toda a nossa comunidade filosófica.
Trabalhamos para defender os interesses dos nossos programas e para defender a filosofia em seus diversos âmbitos de pesquisa e docência, do ensino médio ao ensino universitário. Nossa atuação é orientada para a promoção de um ambiente de debate sobre temas da sociedade e do mundo desde uma perspectiva filosófica. A Anpof acredita na liberdade de expressão, no pensamento crítico, em uma sociedade livre e soberana, na coletividade, na comunidade, na justiça social e em uma sociedade plural e livre de preconceitos. Anpof, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia.